E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Cogna. Eu acredito que muitos de vocês que investem nas ações da Cogna muito provavelmente já estão cansados de perder dinheiro com essa ação. Então a gente vai trocar uma ideia para ver se será que existe uma possibilidade de talvez esse negócio multiplicar um pouquinho para frente. Então eu vou mostrar aqui o meu ponto de vista e quando que talvez que as ações poderiam multiplicar. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer. Quando você dá o like, se inscreve no canal, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana, que ele tá legal, ele tá te acrescentando e daí ele vai distribuir para mais pessoas, então fortalece aí. Então, só para a gente fazer uma introdução, a Cogna é um grupo educacional que se complicou muito, principalmente no ponto de fechamento, porque tinha uma modalidade de serviços presenciais, e aí, com essa questão de fechamento, acabou impactando muitas receitas e os resultados, e precisou fazer uma reformulação, uma reestruturação desse portfólio de serviços, e migrando gradativamente essas modalidades presenciais para o ensino à distância. Fora isso, ainda acabou pegando um período econômico com altas de inflação e altas de taxa de juros no meio dessa reestruturação de modelo de negócio e isso tudo também acaba atrapalhando o processo. E agora a gente vai acompanhar um pouco de indicadores financeiros, resultados que a empresa vem apresentando e a situação econômica do país no momento. E é legal que você compreenda essa interligação entre esses passos, porque quando eles melhorarem positivamente, isso fará com que a ação da Cogna tenha um potencial de valorização. A gente está aqui no Status Invest, e para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Aqui são os indicadores da empresa. Ah, careca, você vai falar de todos? Não, não vou, porque os resultados não são bons, logo os indicadores também não vão ser bons. Então, para a gente conseguir tentar encontrar alguma perspectiva de possibilidade positiva para a empresa, a gente tem que se unir com outros fatores e ver sim o resultado, acompanhar se, apesar de ruim, ele está ficando menos ruim ao longo do tempo, para a gente conseguir ir unindo com essas perspectivas de futuro, os resultados que ela vem apresentando, se estão sendo melhores, e daí sim a gente consegue tomar uma melhor decisão. Então aqui, nessa parte de indicadores, eu quero comentar com vocês principalmente o P sobre VP. Aqui seria o quê? O preço sobre o valor de patrimônio da empresa. Por que eu gostaria de falar sobre esse indicador? Muitas pessoas acabam gostando muito dele, porque ele diz pra gente se estamos comprando algo por um preço mais barato ou mais caro com base no valor de patrimônio da empresa. Então, quando a gente visualiza esse número de 0,26, ele está falando pra gente o seguinte, que se a empresa, as ações da Cogna, tiverem de patrimônio R$1, você estaria comprando por 26 centavos. Ou seja, seria como se você comprasse uma nota de R$100 com R$26. É extremamente atrativo olhando sobre esse ponto de vista, certo? Porém, esse indicador, sendo olhado isoladamente, ele pode te enviesar. Por quê? Isso daqui é uma foto no tempo. O preço é uma foto no tempo, porque ele oscila, e o valor de patrimônio também é uma foto no tempo, porque ele oscila conforme os resultados que a empresa vem apresentando. Então, o que você precisa aprender sobre esse indicador é o seguinte: com essa foto no tempo, ele tecnicamente, olhando apenas para ele, estaria sim sendo descontado com base nessa métrica. Porém, você tem que ver que é preço sobre valor de patrimônio. E se a empresa vir apresentando resultados de prejuízos consecutivos, o valor, o PL dela vai tender a cair. E daí sim essa métrica ela vai distorcer. Então não é porque nesse exato momento ela está com um indicador reduzido que ela seria assim para sempre. Conforme os próximos resultados forem sendo lançados e se eles forem ruins, essa métrica ela iria ficar distorcida e você poderia estar comprando uma empresa a preço justo ou a preço caro, independente de nesse exato momento ela estar sendo 0,26 e te dá a sensação de que você está comprando uma nota de 100 por R$26. Porém, conforme a empresa gerasse resultados ruins, digamos que esse número de 0,26 poderia subir para 0,50, 0,70, e aí sim você chegaria em um contexto que, com base no valor que você pagou, você infelizmente teria pago sobre um preço justo ou sobre um preço caro. Agora a gente está aqui no resultado do quarto trimestre consolidado para a gente dar uma olhada no resultado financeiro. Eu estou batendo bastante nessa tecla do resultado financeiro nos últimos vídeos para que vocês consigam compreender o porquê que essa alta de taxa de juros traz esse malefício para o resultado das empresas, porque a gente está conseguindo visualizar que está multiplicando muito essa despesa financeira, essa despesa com juros, e isso acaba corroendo a lucratividade da empresa ou às vezes fazendo com que ela feche com prejuízos.
Então, quando a gente olha aqui a linha do lucro líquido, que no caso foi um prejuízo, a gente consegue ver que em 2021 foi um prejuízo de 377 milhões e em 2022 um prejuízo de 528 milhões. Quando a gente sobe aqui na linha do resultado financeiro, aqui é legal você entender o seguinte, é o resultado financeiro e não necessariamente a despesa financeira. Ou seja, ele vai pegar o resultado positivo com receitas financeiras, tirar o resultado negativo de despesas financeiras e isso daqui gera o resultado financeiro. Então, aqui no resultado financeiro, em 2021, a empresa tinha um resultado de 710 milhões e em 2022 um resultado de 987 milhões. Ou seja, tem quase 1 bilhão de resultado financeiro que está reduzindo essa margem de lucratividade da empresa. Então, quando a gente olha que ela gerou um prejuízo de 528 milhões, porém que 1 bilhão foi praticamente em despesa financeira, a gente consegue entender que, em algum momento, caso a empresa tenha uma desalavancagem, ou seja, reduza suas dívidas, ou tenha um momento econômico onde a taxa de juros tenha uma queda, essa despesa financeira seria menor e, consequentemente, abriria margem para ter uma lucratividade maior. E isso poderia trazer resultados melhores para a empresa ao longo do tempo. E agora a gente vai dar uma olhada naquilo que você está com mais vontade de saber, que é quando que esse negócio pode ter uma possibilidade de multiplicar. Eu não sei se você já ouviu em algum momento essa frase, mas lucro puxa cota. Ou seja, o fato de um resultado de lucro forte e que tenha uma perspectiva de manutenção, ele vai tender a trazer resultados positivos para a valorização das ações. Então, como a empresa está gerando resultados ruins no momento, vamos olhar para o histórico do passado para ver se a gente consegue ver algum movimento parecido. Então, quando a gente olha aqui em 2013, a gente vê que as ações eram cotadas a R$6 e em 2014 a R$10, R$12, ou seja, eram muito superiores a hoje. E quando a gente vem aqui no Status Invest e dá uma olhada, em 2013 ela gerava um lucro líquido de meio bi, 516 milhões, e em 2014 1 bi, ou seja, dobrou de 2013 para 2014. A gente viu que no preço de cotação elas também dobraram de R$6 para R$12, ou seja, lucro puxou cota. E agora a gente vai dar uma olhada em um movimento que aconteceu no ano de 2016 em relação a lucro e a preço das ações, para a gente conseguir visualizar se tem alguma similaridade com o momento atual. Quando a gente dá uma olhada no lucro que a Cogna apresentou em 2016, a gente vê que foi um lucro de 1 bilhão 864 milhões, ou seja, quase dobrou em relação ao de 2014. Então a gente poderia imaginar que o preço de cota das ações valorizaram muito. Porém, quando a gente vem visualizar o histórico de cotação, a gente vê que aqui em 2016 o preço das ações foi em algo próximo de 7,60, 7,70. Aí você poderia falar assim, pô careca, mas você tá de caô, você falou que aquele negócio lá de lucro puxa a cota, o que aconteceu? Que o negócio quase dobrou aqui e a cota caiu pela metade. Não entendi foi nada. E quando a gente puxa o histórico do CDI aqui por ano, o CDI, para quem não sabe, é quase que a taxa Selic, ele é bem próximo ali. Então quando a gente vem acompanhar ele aqui em 2016, ele estava no pico histórico na casa de 13,17, ou seja, para ele estar alto, era um momento de taxa de juros, de taxas Selics elevadas também, que é exatamente o mesmo cenário que nós estamos vivendo hoje, de taxas de juros elevadas e atrapalhando o resultado das empresas por conta que essa despesa financeira ela fica maior no resultado. Então, com isso, deu para a gente conseguir entender o seguinte, existe uma interligação também entre gerar resultado e momento econômico. Talvez, por conta dessas altas taxas de juros, ou os resultados já começaram a vir piores, ou a perspectiva sobre um resultado pior por conta dessa despesa financeira já trouxe essa desvalorização para as ações. E é por isso que a gente tem que se unir com esses outros fatores para tomar uma melhor decisão. Ou seja, depois de tudo que a gente já viu aqui, deu para entender que o dia que as ações têm uma possibilidade de valorização, de potencial de valorizar, será o dia onde vir um lucro interessante, forte e com uma perspectiva de manutenção e um cenário econômico onde tenhamos uma queda de taxa de juros para ter uma despesa financeira corroendo menos o resultado e ter mais perspectivas de crescimento para a empresa. Mas o grande problema é o seguinte, quando a gente olha para esse cenário de alta de taxa de juros, a gente fala, bom, talvez olhando assim a empresa apresente um risco, mas talvez ofereça um potencial também por estar um pouco descontada. Mas a grande questão é que o cenário está assim. Então, quando você olha para todas as opções de renda variável, você consegue visualizar outras opções que também estão descontadas e que talvez não apresentem tanto risco quanto. Então, isso tira o olhar dos investidores dessas ações ultra arriscadas e coloca nessas menos arriscadas, porque quando ele olha no meio dessa cesta,
tecnicamente ele consegue ver várias ações descontadas e com risco inferior a essas ações que têm um potencial maior de risco. E com isso, essas ações acabam ficando largadas mais uma vez, porque apesar de talvez oferecerem um certo potencial em um cenário positivo, você consegue ter outras opções que não vão te expor tanto a risco. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer. Dá essa força aí pra gente. Valeu, meus queridos, e abraço!